busca por um cessar-fogo na Ucrânia envolve até o Papa. O mundo volta a prender a respiração. As ameaças do presidente da Rússia de usar armas nucleares fizeram o Vaticano acelerar as conversações diplomáticas para um cessar-fogo. O secretário de Estado, o cardeal Pietro Parolin, declarou que a Santa Sé está sempre pronta para facilitar as negociações entre a Rússia e a Ucrânia. Eu nem me atrevo a pensar no que pode acontecer. Seria uma catástrofe de proporções gigantescas, embora, infelizmente, não seja uma eventualidade a ser completamente excluída. O mundo já viveu algo semelhante naquele que foi considerado o pior momento da Guerra Fria. Em outubro de 1962, o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, anunciou que mísseis instalados em Cuba estavam apontados para os Estados Unidos e que de lá se aproximavam navios soviéticos transportando ogivas nucleares para o armamento dos mísseis. Era a resposta soviética à tentativa de invasão de Cuba por cubanos contra-revolucionários comandados pelos Estados Unidos. Diante da dramática situação, o Papa João XXIII interveio. Em 25 de outubro, na Rádio Vaticana, numa mensagem em francês, língua diplomática, João XXIII falou aos presidentes dos dois blocos. Num pequeno trecho, o Papa suplicou aos dois líderes para que não permanecessem insensíveis àquele grito de humanidade. Façam tudo para salvar a paz, evitando os horrores de uma guerra para um mundo cujas consequências brutais ninguém pode prever. Continuar a negociar, acrescentou João XXIII, tem um grande valor como testemunho para a consciência de todos e perante a história. Um acordo entre os dois lados foi feito. O líder soviético Nikita Khrushchev ordenou que os navios dessem meia volta, e as duas potências concordaram em desmantelar as bases em Cuba, assim como as instalações de mísseis americanos na Turquia e na Itália. O passo dado pelo Papa pode não ter sido decisivo, mas foi importante, e só mais tarde o seu gesto foi reconhecido. Agora, Rússia e Estados Unidos se colocam em lados opostos outra vez, e a Europa faz os cálculos dos armamentos à disposição de cada país. Estima-se que a Rússia tenha 6.257 armas nucleares. É a maior potência do mundo, seguida pelos Estados Unidos, com 5.550. Depois vem a China, França, Reino Unido, Paquistão, Índia, Israel e Coreia do Norte. A Itália não possui e não produz bombas nucleares, mas os americanos mantêm 50 bombas atômicas aqui em 2 bases aéreas no norte do país. A Itália, que até então vinha mandando para a Ucrânia somente armas de defesa não letais, hoje autorizou o envio de mísseis àquele país. A Itália depende do gás russo e o primeiro-ministro, Mario Draghi, está estudando a possibilidade. L'attaque de la Russie contre l'Ukraine est inacceptable. O ataque da Rússia contra a Ucrânia é inaceitável em relação ao direito internacional, politicamente falando e do ponto de vista moral, disse o presidente Inácio Cassis, que anunciou que o país vai adotar as mesmas sanções que a União Europeia impôs a russos e a empresas russas, incluindo o congelamento de bens do presidente Vladimir Putin. Y compris le gel des avoirs. Com mais de 10 bilhões de francos depositados, os bancos suíços estão entre os favoritos dos oligarcas. Hoje entrou em vigor a medida anunciada pela União Europeia que bloqueia mais da metade das reservas do Banco Central Russo e também a retirada de alguns bancos russos do Sistema Internacional de Pagamentos, o SWIFT. A Rússia já sentiu os efeitos das punições e a população, com medo, tem corrido para os caixas eletrônicos. Só hoje, a moeda russa, o rublo, chegou a cair quase 30% em relação ao dólar. Chegou ao valor mais baixo já registrado. O Banco Central Russo mais do que dobrou a taxa de juros, de 9,5% para 20%, para tentar evitar um impacto forte na inflação. O Kremlin também adotou outras medidas em retaliação às sanções impostas pelo Ocidente.
Vladimir Putin proibiu que a população e empresas na Rússia contraiam empréstimos em moeda estrangeira e que moradores transfiram divisas para fora do país, numa tentativa de evitar a fuga de capitais. As novas normas entram em vigor amanhã. Aqui em Bruxelas, em meio ao aumento das tensões com o governo de Vladimir Putin, ministros dos 27 países da União Europeia discutiram medidas para se protegerem da dependência energética em relação à Rússia. Cerca de 40% do gás consumido no bloco vem de lá, e 1/4 do petróleo também. O chefe da diplomacia resumiu: essa é uma questão existencial para toda a União Europeia. Joseph Borrell avisou: vai haver turbulência nos mercados, os preços vão subir e os consumidores vão pagar. And prices will be paid by consumers. Segundo ele, vai ser o preço para que as relações com a Rússia nunca mais sejam determinadas pelos interesses comerciais. O chefe das relações exteriores da União Europeia se recusou a detalhar como e quando os equipamentos militares anunciados pelo bloco vão chegar à Ucrânia, por questões de segurança. Mas ministros da Defesa já discutiram como coordenar a entrega de armas, munição e até jatos, num valor total de 450 milhões de euros. Ao anunciar até 2.000 armas antitanque para a Ucrânia, a Noruega rompeu uma política em vigor no país desde 1950, que impedia o envio de armamento a países não membros da OTAN em guerra. A Finlândia, que não integra a Aliança Militar do Ocidente, também vai ajudar a Ucrânia, com 2.500 fuzis, 150 mil balas e 1.500 armas antitanque. Ficou coberta de escombros. 10 pessoas morreram, entre elas um estudante indiano. 35 ficaram feridas. Kharkiv foi a primeira capital da Ucrânia quando a república foi formada dentro da União Soviética. Removendo mais um corpo, esse homem faz uma ironia. São os russos chegando para nos libertar. Outras áreas residenciais também foram atingidas. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que não havia alvos militares em Kharkiv e que o ataque foi simplesmente terrorismo. Esse é o preço da liberdade, ele disse. Hoje aconteceu o que se acredita ser a primeira troca de prisioneiros dessa guerra. Um oficial russo por 5 militares ucranianos, segundo o governo da cidade de Sumy, no nordeste do país. Uma segunda rodada de negociações de paz entre Rússia e Ucrânia foi marcada para amanhã em Belarus. Mas Zelensky quer uma interrupção nos combates antes de se sentar à mesa. De Moscou, a mensagem é outra. A operação militar vai continuar até que nossos objetivos sejam alcançados, disse o ministro da Defesa. Sergei Shoigu ainda insistiu que está tomando todas as medidas necessárias para proteger os civis. Os alvos, segundo ele, são apenas militares, usando armas guiadas de alta precisão. O governo russo avisou que atingiria alvos de telecomunicações em Kiev e recomendou que a população deixasse a capital. Mas muitos ficam com medo do que pode acontecer na estrada. No fim de semana, Polina, de 10 anos, foi morta a tiros por soldados russos com os pais quando a família tentava sair. O irmão e a irmã estão no hospital. Menos de 2 horas depois do alerta, veio o ataque. Um bombardeio atingiu a principal torre de transmissão de TV da cidade. 5 pessoas morreram. O ataque danificou também o memorial às vítimas ucranianas do Holocausto. O presidente Zelensky, numa mensagem nas redes sociais, declarou: passamos 80 anos dizendo nunca mais. Pra quê? A história se repete. E cada bomba na Ucrânia expulsa mais pessoas de lá. Muitos vêm para cá, para a Polônia. Esse aqui é um ponto de acolhimento para os refugiados. Os ônibus chegam para levar as pessoas para cidades maiores da Polônia. Mas eles encontram aqui também muita ajuda. Cada placa dessa é um voluntário oferecendo carona para alguma cidade daqui. Não só da Polônia. Tem gente oferecendo carona, por exemplo, para Berlim, na Alemanha, Praga, na República Tcheca. É a primeira parada